vai encarar. Hoje, o meu convidado é uma pessoa super especial. Ele é empresário, é professor de Muay Thai, promotor de um dos maiores eventos de Muay Thai do Brasil, presidente da Federação de Muay Thai de Santa Catarina, Rafael Bach. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Ari. Obrigado pelo convite. Demorou, mas aconteceu. Né? Rafa, você faz muita coisa. Você ainda tem tempo para treinar e para ficar com a sua família? Tem tempo sim. Acredito que treinar e ficar com a família faz parte do equilíbrio, né? Então, se não tivesse tempo para treinar e ter o equilíbrio, não adianta fazer um monte de coisa, porque daqui a pouco você vai adoecer. Então, sim. Hoje mesmo a gente fez sparring, se quebrou toda a preparação dos atletas para nenhum, sei com o nariz sangrando, tudo. Faz parte da minha identidade, então eu gosto disso. Por mais que eu tenha 1000 funções, estar ali treinando é uma forma de manter o equilíbrio, manter saudável. É o que eu prego, né? Não importa o que você faça, tu tem a correria do teu dia a dia, trabalho, isso para os nossos alunos mesmo, né? Não importa o que você faça, você tem que ter um tempo para cuidar de você. Sim. Então o jeito de eu cuidar de mim nesse momento é treinando, é estando ali junto com a galera. E família é família, né? A base, ter o tempo com os filhos é fundamental. Sim, porque a tua agenda deve ser bem cheia, né? Imagina, muita coisa, né? É bastante coisas, mas eu acredito que não importa os títulos, presidente disso, promotor. Sim. Na verdade, tudo faz parte do mesmo propósito. Sim. Então, talvez eu não fosse presidente, talvez não fosse promotor, mas faz parte do propósito que eu tenho dentro do Muay Thai, que é querer fazer o Muay Thai crescer, ver pessoas tendo a vida transformada através do Muay Thai, seja um aluno, seja um professor. Então, não importa o título, faz tudo, na verdade, de um propósito só, né? Dentro do Muay Thai. Rafa, me conte um pouco da sua história, de como que você começou no Muay Thai e como que a Inside entrou na sua vida. Então, na verdade, tem que voltar lá atrás, isso há uns 15 anos atrás, eu tinha 19 para 20 anos, já era mais adulto, né? Não comecei novo, com criança, assim, de 27, 8, 10 anos. Comecei mais velho e eu vi um vídeo de um evento que em 2005, 2006, estava no auge. Era o UFC daquela época, era o Pride. E eu vi um brasileiro lutando, Maurício Shogun, ganhando um GP, se tornando campeão daquele evento, que na época era o maior evento que tinha no mundo. E eu vi aquela luta e disse, cara, eu quero fazer isso na minha vida. Tipo, apesar da minha idade, apesar de ser uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, aquilo ali ficou muito claro pra mim. Então, E tu não tinha treinado ainda Muay Thai? Não, nunca tinha nenhum contato com arte marcial. Comecei no jiu-jitsu, comecei a treinar jiu-jitsu, me desenvolvi um pouco no jiu-jitsu, fui pra faixa azul. E aí eu percebi que lá eu não ia chegar a lugar nenhum por causa da cidade, né? E aí veio a escolha de vir embora. Eu tinha algumas opções, Curitiba, aqui e tal. E eu optei por vir para Florianópolis para ficar uma semana e tô até hoje. Aí comecei a treinar com o sonho de lutar e aí veio o processo todo que todo atleta passa, aquela dificuldade financeira, longe da família, todo aquele drama, né, que tem. Mas na verdade nunca foi um drama, porque quando você está fazendo o que você quer fazer, tudo se torna mais leve. Hoje eu olho para trás e digo, meu Deus, cara, eu fiz tudo isso, mas eu entendo que é um fardo que se tornava leve por causa do sonho. É que nem hoje. Mas tem a CT, N1, Federação, vá dormir tarde, tem que acordar cedo. Se torna leve porque faz parte do propósito. Quando você faz uma coisa que não faz parte do seu propósito, aí se torna pesado. Aí se torna maçante e se torna cansativo. Depois de 1 ano e meio treinando, que eu já estreiei no minha profissional, e foi acontecendo. Só que sempre teve aquela dificuldade financeira, trabalhava de segurança, não dava para viver da luta. E o Muay Thai entrou na minha vida porque quando eu vim pra cá, eu sabia jiu-jitsu, mas eu não sabia a trocação, né? Da luta em pé, o Muay Thai é trocação. Então eu apanhava muito. E eu comecei treinando já num time profissional de Muay Thai, de MMA. E tinha uns caras... Assim que tu começou a treinar, já entrou? Sim, já entrei aqui, eu sabia jiu-jitsu, mas eu já comecei a treinar, quando eu vim pra cá, eu já comecei a estrear, eu já comecei a treinar com o time profissional. Então eu apanhava muito. E aí eu comecei a ficar com raiva, disse, porra, só apanho. E daí eu era jiu-jiteiro e não conseguia botar pra baixo, porque eu só sabia fazer guarda. Aí comecei vou desenvolver um pouco minha trocação. E aí comecei a tomar gosto. Apesar de todo o treino apanhar, eu nunca me importei, eu gostava daquilo ali. E aí comecei a ter mais, eu gostei mais do Muay Thai, da parte da trocação, do que o próprio jiu-jitsu. E aí fui desenvolvendo, foquei mais na parte de trocação. E aí continuei treinando. E daí dava aula, teve vários processos, assim, se for contar, são dias aí conversando. E aí passava aquele perrengue e conheci o Munil Adriano, né, que é o líder da Inside, presidente da Inside no Brasil. E a gente conheci no seminário, conversei. E eu fui para São Paulo para visitar a academia, para comprar para a loja que nós tínhamos na época. E aí eu fui visitar a academia dele. Ele me convidou para lá convidar.
visitar. E quando eu cheguei lá, eu me dei de cara com uma academia com 2 rings, uma prateleira linda, com uniformes, material, ele chegando com um carro da hora, assim, nossa, cara. Aí eu falei, treinei e tal, aí eu falei, Murilo, isso aqui, tudo que tu tem veio da luta, assim, tipo, de lutar? Não, não, isso aqui é da academia mesmo, isso aqui é dele, ele foi me explicando, e aí abriu a minha visão. Eu disse, não, peraí, como assim? Eu sempre aprendi que eu não podia viver da luta, que isso não ia dar dinheiro. Como é que esse cara tá tendo esse retorno? E naquela época também não tinha muito, não era muito conhecido, né? O Muay Thai também. Na verdade, naquela época ali, Ari, era o momento que o MMA estava explodindo. Então, assim, hoje nós estamos vivendo um momento muito bom do Muay Thai, da modalidade Muay Thai. Mas na época o MMA estava explodindo. Era a época que o Anderson Silva era campeão, o Vitor Belfort ali, Lyoto Machida, o José Aldo. Então, naquele momento, o MMA estava muito fomentado. Em Santa Catarina tinha vários eventos de MMA, coisa que hoje não tem. Então, naquele momento, o MMA estava assim, crescendo muito no Brasil. E aí, através de conhecer o Munil, que eu disse, pô, tive essa visão, peraí, o que eu estou fazendo de errado? E aí, quando eu vim de lá, eu vim com várias ideias e comecei a colocar no meu dia a dia. Não tem mistério, porque às vezes as pessoas acham, ai, nossa, é uma coisa milagrosa. Não é. Tu tem academia, tu sabe como é que é. Na verdade, o que mais a gente tem dificuldade é com gestão e planejamento. São os dois. E o empreendedorismo, né? Empreender é arriscar. Então, tipo, as pessoas têm uma dificuldade com gestão, com planejamento e tem uma dificuldade de arriscar. Mas se tu for ver o atleta, ele é um empreendedor. Isso que me falou foi um amigo meu, que ele falou, cara, você é um empreendedor. Na época eu não tinha essa mentalidade. Ele falou, você é um empreendedor. Eu falei, como assim? Claro. Ele falou, tu deixou tua casa, tua namorada, tua família, teu trabalho, veio pra uma cidade que tu não conhece, empreendendo no teu sonho, arriscando tudo no teu sonho. E o empreendedorismo é isso, é você arriscar sem ter segurança. Tipo, você vai abrir, vai começar hoje uma empresa, vai começar um negócio, é empreender. O teu programa é o empreendimento. Tá? É teu tempo, tua energia, teu investimento. Então, empreender é isso. Então, um atleta, por si só, ele é um baita do empreendedor. Só que muitas vezes ele não consegue transferir da luta para a parte profissional, dentro da academia ou outras coisas, né? Então, isso foi algo que desenvolveu com o tempo e observando. Eu observava o Munil, chegava aqui e começava a colocar em prática. Aí tu abriu o teu CT daí? Quando eu dava aula em outra academia, na época eu dava 6 aulas, eu ganhava uns R$ 1.500. E aí quando eu vim, o Murilo falou, faz umas camisetas, e vende, eu fiz 100 camisetas. E eu vendi em uma semana. Eu ganhei R$ 30 em cada camiseta. R$ 30, R$ 40 em cada camiseta. Então eu consegui de retorno nas camisetas mais que o dobro do que eu ganhava no mês. E aí já peguei camiseta, já trouxe bandagem, já trouxe luva. Chegou um momento que eu ganhava 1.000 e pouco ali para dar aula e ganhava 5.000 na época, 7, 8 anos atrás, com a venda de material. Então, fazendo o básico. O cara que vai treinar, ele precisa de luva, ele precisa de caneleira, ele precisa de bandagem, ele precisa de todo o material, short, camiseta. Então, comecei a fazer isso. Mais tarde, depois de um processo ali que teve, a gente acabou abrindo o espaço. E quando eu abri meu espaço, lá no Lisboa, a gente começou com R$ 400 que eu tinha da minha filha. Quando eu comecei ali por uma situação total, assim, tipo, foi tipo, um monte de acontecimentos que levou aquilo. Ela tinha 3 meses não, ela tinha uns 9 meses de vida já, ela estava quase com 1 ano. E aí foi que eu abri o CT lá. Eu tinha, pra falar bem a real, tinha uns 3 cheques sem fundo, que não tinha. E tinha R$ 400 que eu quebrei o cofrinho dela. Então eu quebrei o cofrinho da minha filha para começar o primeiro CT. Tinha 50, 60 placas de tatame. Não sei se o Thiago treinou naquele no CT menor, mas era uma sala de 60 metros quadrados. A gente só jogou os tatames e aos poucos a gente foi investindo. E aí já começou esse CT que tu abriu já era inside? Já era inside porque eu fiquei numa situação onde eu tinha que fazer uma escolha e quando eu deixasse a inside para continuar na outra equipe. Só que naquele momento eu não conseguia, assim, eu sou muito grato à outra equipe, às pessoas que abriram porta, porque eu dei aula lá. Tenho muita gratidão a eles, porque eles me proporcionaram me desenvolver como profissional. Só que naquele momento eu fiquei numa situação assim, eu continuo lá e deixo o inside, ou arrisco e abro meu CT. E aí saí pela porta da frente, me dou super bem com eles, expliquei. Meu sentimento ali naquele momento era o seguinte, como é que eu ia virar as costas para a pessoa que estava transformando a minha vida. Entendeu? E aí eu optei por, não, vou abrir. Aí eu comecei o CT, zerado, quebrado.
Na verdade, a gente começou o CT com mais de 100 mil de dívida. Uau. E aí que entra a questão do planejamento, da gestão. Eu sempre pensei em investir no CT, desenvolver cada vez mais, mais, mais. Então, eu sempre pegava o que entrava e direcionava para investir no CT. Porque o CT, ele é o que te mantém, né? A tua casa tem que ser bonita, televisão, carro, mas isso não te mantém. O que te mantém é o CT. Sim. Então, eu sempre pensei, bom, eu vou focar no que me dá retorno. Então, esse foi o meu pensamento sempre e acabou que deu certo e tem dado certo. Mas é um desafio diário, né? Você sabe como é que é. Sim. Você tem academia, sabe como é que é. E Rafa, hoje você é presidente da Federação de Muay Thai de Santa Catarina, né? Sim. Conta pra gente qual é o papel da federação, pra que serve? A federação, existem muitas federações e confederações no Brasil, né? Então já tem um pouco de preconceito em função da federação. Quando o Munil me chamou para ser presidente da federação, nem eu sabia o que era para fazer direito. Sim. Essa que é a real. Mas a federação hoje, pelo menos a federação que eu presido, eu não estou focado em ditar regras, isso está certo, isso está errado. As equipes que estão afiliadas, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Cada professor desenvolve o trabalho da forma como ele quer. E eu sempre falo, se você quer estar afiliado à federação, a primeira coisa que você tem que entender é o propósito dela. Então, o propósito da federação é a profissionalização. E quando eu falo em profissionalização, eu não falo a parte técnica. A parte técnica, hoje no Brasil, nós estamos muito bem mesmo. Mas eu falo a profissionalização no sentido das academias serem uma empresa. Sim. Entendeu? Porque hoje muitos professores ainda, eles levam isso como um hobby, ou eles são a empresa. O professor é a empresa. Então, se você é a empresa, está errado. O CT é uma empresa e você é dono, ou você é até mesmo funcionário, porque às vezes o professor ele é funcionário da academia. Então, a profissionalização, questão de saber trabalhar com os clientes, porque vamos pensar assim, hoje, se alguém for lá na minha academia, alguém que está começando, ele quer ter um contato com o Muay Thai, ele viu a atriz ou alguém ali, da famoso, influencer, treinando, ele vai na minha academia. E eu lá tenho uma mentalidade, às vezes, um pouco de antigamente, aquele negócio de antigamente de bater no aluno, que é pra luta. Muitas vezes eu espanto esse atleta, esse cliente do meu espaço e do teu. Sim. Porque se ele for lá e ter um mau contato, ter uma impressão ruim, ele vai achar que todos são assim. Então, quando eu falo em profissionalização, é a gente saber trabalhar da forma correta com cada perfil. Então, tem a pessoa que quer emagrecer, tem a pessoa que quer treinar para lutar, tem a pessoa que quer só socializar. Sim. Nós temos dentro da academia uma pergunta que a gente faz para os nossos alunos, que é por que ele foi treinar. E muitos é para socializar, mas tem uma em especial que me marcou, que a resposta dele foi: eu fui porque eu queria fazer amigos. Então você pensa, ele não foi lá por sair na porrada, não foi lá para emagrecer, ele foi para fazer amigos. Porque muitas vezes as pessoas estão excluídas. E também tem criança, a gente tem alunos autistas, a gente tem alunos com deficiência auditiva. Então tudo isso é um desafio. Então se o professor ele não estiver profissionalizado para isso, ele vai muitas vezes trabalhar em desfavor ao Muay Thai. Em vez de contribuir, ele vai atrapalhar. Essa é a palavra certa. Ele vai atrapalhar o crescimento do Muay Thai. Então, um dos processos nossos é a profissionalização dos professores, das academias e dos atletas. Porque hoje, sendo promotor do N1, eu vejo que muitos atletas não conseguem trabalhar. Não sabem trabalhar. Por exemplo, tem atleta que você faz, olha, um pacote com 10 fotos e um vídeo profissional, tu sabe o que vocês fazem, é R$250. Meu Deus, R$250 é muito caro. Ele não para pensar no tempo de edição. E é um investimento para ele, né? Isso, e daí ele não para pra pensar que aquele vídeo ali, que é um vídeo bacana, ele pode botar logo de 2, 3 patrocinadores na camiseta. Então a gente vê muito que o atleta ainda não consegue trabalhar isso no Brasil, porque ele acha que é só treinar. Sim. E não é. Então a gente vê que o Muay Thai, em comparação às outras modalidades, por exemplo, o Jiu-Jitsu, está muito atrás. Porque os atletas hoje no Brasil de Jiu-Jitsu, eles já estão ligados nisso. A gente tem um menino que é o Taina Dalprá, o Mika Galvão, o próprio Nicolas Malegari, que são atletas de Jiu-Jitsu que eles estão se destacando. Eles não estão no MMA, mas eles estão fazendo mais dinheiro do que muitos atletas no MMA. Então o atleta ele precisa saber que ele é muito mais do que um competidor em cima do ringue. A forma como ele se comporta, a imagem dele que ele vende. Então muitos atletas ainda preferem vender aquela imagem de... Bom, como é que eu posso falar para não errar a palavra? Marrento. Vou usar essa palavra. Marrento.
né? O cara, tipo, quebrado, papapá, papapá, e papapá. Cara, qual empresa que vai querer patrocinar isso? Verdade. Eu hoje, se eu tivesse condições de escolher um atleta para patrocinar do jiu-jitsu, seria o Tainan Dalprá ou o Mika Galvão. São meninos que tu olha no perfil deles no Instagram, eles são referência. Qualquer pai de qualquer profissão, ele vai olhar e dizer, cara, meu filho, se meu filho chegar nisso aqui, tá ótimo, entendeu? E falando nessa parte de Instagram, hoje o Instagram é muito fundamental, né? Até pro atleta ser convidado para um evento, tu acha? Com certeza. A gente, quando vai ali fazer a seleção dos atletas, a gente vê o engajamento deles. Né? Porque hoje o Instagram ele é uma ferramenta de trabalho. Eu, infelizmente, eu não uso muito no Instagram, eu só reposto o que repostam, eu não uso muito. Mas é a realidade. O N1 precisa, a BAC precisa, a Inside precisa. A minha pessoa pública, a minha pessoa particular, eu não gosto de ficar expondo ali muita coisa. E nem tenho muito tempo para isso. Porque isso dá trabalho, tu sabe que dá trabalho. Então hoje, se eu focar nisso, eu vou acabar tirando a prioridade de outras coisas. Mas é fundamental. Mas vocês, tu como promotor do N1, tu olha muito o Instagram do atleta antes de chamar ele? Eu não olho, mas o Lucas olha, né? O Lucas, o N1 as pessoas acham que é só o Rafael, né? Mas não, tem o Eduardo, ele é responsável da página Muay Thai Brasil, tem 100 e poucos mil seguidores. É até legal você trazer ele aqui, um menino bem novo, tem um trabalho bem bacana. E o Lucas faz toda a parte de artes, mídia, tudo. Então o Lucas ele vê mais, ele olha mais. E é bem importante porque às vezes tem um atleta que tipo posta coisa que nada a ver, assim, ou pode. Tu acha que quando o atleta tipo, não é focado nas redes sociais para isso, como atleta, né? Posta muito vida pessoal. Tu acha que isso interfere na hora de convidar pro campeonato? Interfere bastante, tá? Interfere bastante e na última edição que teve uma atleta em específico, um amor, sinistra, menina, uma das melhores do Brasil. E ela teve uma situação pessoal e ela acabou expondo aquilo ali de uma forma errada. Tipo, é o Instagram dela, tipo, ela pode dizer o que ela quiser. Mas nós, como eventos, nós recebemos de pessoas, você viu isso, você viu aquilo, é sério, vocês vão trazer essa menina. Mas eu conheço ela, é um amor de pessoa. Só que às vezes, na hora ali da situação, a pessoa sei lá, se quer responder, né? Tipo, ela foi ofendida, ela quer responder. Na nossa natureza, a gente quer responder. E ela levou isso pro Instagram, mas é direito dela, o Instagram é dela, ela faz o que ela quiser. Só que nós, como evento, a gente recebeu isso. Na época eu nem falei nada, não tem nem muito o que tu contornar, né? Então, eu acredito que os atletas precisam focar mais nisso. Se tu for ver ali, que nem eu falei do Tainan, eles põem muita coisa, o trabalho deles, dia a dia de treino, tudo, os patrocinadores, os títulos. Então, toda vez que ele luta no campeonato, ele tá ali tirando proveito disso. Então, eu acredito que a gente tem que melhorar muito essa parte de profissionalização. Outro propósito da federação é a popularização. Então, profissionalização e popularização. Como é que a gente vai popularizar? Aí entra a questão de ser um trabalho profissional. Isso é das academias, dos professores, dos atletas e dos eventos. Tem pessoas que vão num evento como o N1 que nunca treinaram. Então elas têm aquele impacto de, nossa, que evento legal. Uau, é verdade. Desperta a vontade. Então o atleta e o professor e até os promotores, eles têm uma mente assim, não, fazer o evento de qualquer jeito, porque no fim o que importa é a luta. Então faz de qualquer jeito. Quando eu falo de qualquer jeito, não é que tá errado, porque todos os eventos eles têm um papel, seja ele menor, seja o interno que a gente faz, ele tem um papel fundamental que é desenvolver os atletas. Mas para você atrair uma nova pessoa, um empresário, uma pessoa popularizar, a gente tem que ter mais do que isso. Mais do que um evento dentro da academia, onde os atletas estão fedendo a óleo, sem camisa, no meio do público. Né? Então, a gente, dentro do evento, a gente tenta o quê? Passar as orientações pessoais. Pessoal, atleta, vai, luta, vai pro vestiário, toma banho e depois vai lá pro público, mas vai arrumadinho. Então, são processos que estão acontecendo pro desenvolvimento do esporte. Tá acontecendo. E com certeza com isso vai trazer a popularização, que é o que a gente quer. Como federação a gente quer a profissionalização e a popularização. A partir do momento que for profissional atingir uma nova massa, a gente vai ter o quê? A valorização, que é o que muitos professores reclamam. O Muay Thai não é valorizado, o atleta fala que não é valorizado. Mas muitas vezes a gente não é valorizado porque a gente não sabe se portar. Né? Com certeza, eu vou te falar uma experiência, e pode ser que tem gente que vai me recriminar. Mas eu tenho uma filha.
de 8 anos. Se daqui 10 anos ela chegar em casa e falar, pai, tô namorando um menino, eu vou perguntar o que ele faz, filho. Isso pode falar que não, mas é fato. Ah, pai, ele tá fazendo medicina. Por exemplo. Uau! Uau! Medicina. Eu sei porque eu passei por isso. Na época eu tinha 19 anos, então eu passei por isso. A reação do pai vai ser o quê? Bacana, o moleque tá. Sim. Às vezes isso não tem nada a ver com o caráter daquela pessoa. Agora, se chegar e falar, pai, o que ele faz? Ah, pai, ele não tá estudando, ele só treina. Ele só treina o quê? Ah, ele treina MMA, treina Muay Thai, já vai dar aquela. Por quê? Porque, infelizmente, dentro da sociedade, a gente julga muito o resultado. Então, hoje, medicina ou, sei lá, outras profissões, elas têm uma valorização muito grande, que nós, Muay Thai, não temos. Mas porque muitas vezes o professor ele se porta errado. Entendeu? Então, eu já recebi pais que falam assim, olha, eu sempre fui contra o luta. Mas depois que meu filho começou aqui, eu vi você, hoje eu fico feliz que ele está treinando, ele quer ter um CT, quer dar aula. O Cauã mesmo, o pai do Cauã mesmo, era bem resistente a isso. E por quê? Porque ele pode olhar para o professor e ver uma imagem de, não, meu filho ele vai ser valorizado, tudo. Então, o meu trabalho dentro da federação é que daqui 20 anos, 10, 15 anos, quando acontecer de chegar uma filha, um filho para o papai, e fala, não, meu namorado, ele treina Muay Thai. Vai dizer, nossa, que bacana, tipo, é um atleta. Entendeu? Coisas que em países como nos Estados Unidos o atleta é valorizado. Eu tô falando Muay Thai, mas isso é no geral. Sim. Né? Eu sei porque quando eu comecei a treinar, 89% da minha família falava, 99% da minha família, você não quer nada com nada, é um vagabundo, não quer estudar, não quer trabalhar. Então a gente precisa passar por um processo de transformação, mas tem que ser de dentro para fora. Não é? A gente não vai mudar a sociedade enquanto nós não mudar o nosso pensamento. Então frases como Muay Thai não dá dinheiro, Muay Thai não é valorizado, professor não é valorizado, isso só nos traz realmente isso, desvalorização. Sim. Então a partir do momento que você se portar e ter resultados, a valorização vai vir. Um Rio Adriano, um Rangel Farias, olha o trabalho que o Rangel Farias hoje é uma referência no Brasil, no mundo, né? Sim. Então, um trabalho que vem sendo feito ao longo de anos e agora ele realmente está se destacando, mas são anos trabalhando. Então, eu acho que a valorização ela vai vir com o tempo, mas aliado à profissionalização e à popularização. Vou dar um exemplo, a musculação, né, o fisiculturismo. Não sei se tu lembra, mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quem fazia, pô, o cara é ignorante, musculoso, só tem músculo, não tem cérebro. Sim. Hoje se tornou um esporte que todo mundo precisa. Nem falo pela questão de estudo, eu falo mesmo do fisiculturismo mesmo. Por quê? Porque ele popularizou e atingiu um novo patamar da sociedade. Uma nova, não sei falar a palavra certa, vou dizer patamar, mas não é essa palavra, da sociedade. E isso trouxe o quê? Valorização. Então as empresas, hoje tem atleta de fisiculturismo que ganha 100 mil reais por mês. Não é todos, mas tem atletas com patrocínio. Porque popularizou. Então eu vejo muito, eu sempre fico olhando jiu-jitsu aqui, musculação aqui, papai, isso que tem que fazer. E dentro disso desenvolver o trabalho no Muay Thai, que é o que a gente precisa. Mas é um trabalho que vai demorar um bom tempo. E Rafa, você também fundou a Bac Sports, né? Que é artigos esportivos, né? Ela é uma marca bebê, né? Faz muito pouco tempo e já tá gigante, né? A Bac Sports, né? A Bac, ela veio através de uma necessidade, na época da pandemia. Alguns fornecedores que nós tínhamos acabou tendo dificuldades. E na época surgiu uma oportunidade, mais uma vez, empreendedorismo. Eu tinha um valor X, tinha mais, você vou arriscar. Na verdade, nem tinha um valor X, eu precisava de 50 mil, tinha 10, então só faltava 40. Mas eu resolvi arriscar, eu logo, recém voltando à pandemia. Então eu empreendi isso, você tem, tinha 10 mil. Muitos vão pensar, bom, vou guardar esse dinheiro, porque eu vou ter garantido de 10 mil. Eu tinha 10 mil, pensei, cara, eu preciso fazer girar. E aí eu abracei uma oportunidade, corri atrás, óbvio, né, para fazer acontecer. Mas a BAC também, dentro do propósito dela, é passar essa visão que eu tive dentro da Insight. Então hoje a gente trabalha com professores e equipes, ajudando eles nessa questão de gestão, planejamento, fazendo uma consultoria mesmo, porque muitos professores não veem o óbvio.
né? Tem muitos professores que você chega, quantos alunos você tem? Tenho 100. Quantas bandagens você tem de estoque? Nenhuma. Mas eu falo para o meu aluno comprar ali no shopping, ali no, Ele tá perdendo né? dinheiro. E tá pesado, tá perdendo dinheiro. Então falta às vezes enxergar o óbvio. Ah, e tem luva? Não, não tem luva. Então a gente trabalha como... A BAC ela é uma empresa que produz material esportivo, luva, caneleira, short, camiseta, mas ela poderia simplesmente só ser só trabalhar com consultorias. Porque, tipo, Legal. poderia fazer isso, poderia... Amanhã, a partir de amanhã não vamos É mais tudo produzir. da consultoria daí. Hoje eu trabalho com uma consultoria que eu nem gosto mais de assumir compromisso por causa do meu horário. Então, por exemplo, a partir do momento que eu vendo a minha consultoria, eu tenho um compromisso firmado com você, de tais horários, tal, tantos dias eu preciso estar. E hoje, no meu dia a dia, eu não consigo. Então, não é nem pela questão só financeira, não é só isso. Mas é porque em alguns momentos eu não consigo mesmo. Então, E tudo é interligado, né? Sim. Com a BAC, tu consegue profissionalizar o esporte e já ajuda também pela federação e tudo. é um ecossistema, né? Então, hoje a BAC é a maior patrocinadora do evento, não só do evento. As pessoas acham que é só o N1, não, a gente patrocina muitos atletas. Inclusive tem atletas que a gente patrocina e a gente nem divulga. Sim. Isso eu posso falar aqui. Inclusive o professor agora esses dias falou lá no grupo, eu não sei se não foi no grupo dos profissionais. Ele falou, cara, muito obrigado, vocês nos fortaleceram sem nem se preocupar que não daria para expor a marca. Porque, na verdade, o trabalho da BAC é fortalecer o Muay Thai. Então, hoje se eu vejo que um atleta, ele tá, por exemplo, fazendo um trabalho que vai muito além de lutar, mas que aparece no Brasil todo, e muitas vezes ele está inspirando novos atletas, e eu puder fortalecer, eu vou fortalecer, óbvio, né? Legal. Infelizmente, eu consigo abraçar o mundo, não tem como. Até se for abraçar o mundo, a gente vai acabar, vai quebrar. Mas quando a gente vê, bom, esse cara aqui e tal. Então a BAC ela tem um propósito muito parecido com a federação, muito parecido. Só que a federação é mais um projeto de filantrópico, digamos assim. E a BAC não, a BAC tem um retorno financeiro, que é o que nos dá engrenagem, que nos dá força para fazer um N1, para patrocinar atleta, para fazer alguma coisinha brasileira, agora vai ter, a gente vai estar patrocinando também. Então a gente tem um trabalho na BAC de desenvolver o total. Então acaba virando um ecossistema, né? Sim, ela é patrocinadora master do Number One, né? Que é o evento que tu tá fazendo agora. E graças a BAC Sports, tu acha que tem um papel fundamental para fazer o N1? A BAC Sports? Não diria que é graças à BAC Sports. Eu diria que a BAC Sports é um patrocinador master. Isso é fato. Sim. Mas eu acho que a gente só está indo para a terceira edição graças à mentalidade que está sendo desenvolvida. Senão não seria possível. Sim. Por mais que a BAC tivesse dinheiro sobrando para fazer evento todo mês, eu não faria. Sim. Se eu não visse que o propósito de transformação de mentalidade dos professores estivesse acompanhando. Então não adianta, por exemplo, botar um horror de dinheiro para transformar e não ver a transformação. Então hoje o N1 está acontecendo graças a essa mentalidade. Então a gente vê professores que estão realmente correndo atrás para fortalecer o evento, divulgando. Mas também tem os professores que ainda não viram, não entenderam a visão do projeto, né? Então, a N1 agora, a próxima edição, são R$110 mil em premiação. R$110 mil em premiação. Entre amadores, camisetas, em premiação. Dinheiro entregue. Fora isso, ainda tem uma porcentagem para os professores, que eu nem tinha pensado nesse valor ainda. Então, vai passar. Uau. Vamos dizer que a bilheteria arrecade ali 100 mil, 20 mil vai para os professores. Então a gente está falando de um valor muito além. Sim. Um GP de 30 mil, nunca teve no Brasil um GP de 30 mil reais, nunca teve. GP reserva, todos os atletas, do amador ao profissional, vão ter premiação. Eu, quando eu estreiei no MMA, eu ganhei R$400 para lutar e até hoje não recebi. E os amadores ali com 2 lutas amadoras, com luva, cotoveleira, caneleira, vão estar concorrendo ao prêmio de R$500. Então a gente está falando de 110 mil, uma coisa muito, para o Muay Thai, muito fora do normal. O Number One, ele teve só 2 edições e já é considerado um dos maiores do Brasil, né? Você deve ficar muito orgulhoso de tudo que tu vem fazendo, né, Rafa? Eu acredito que sim, que a gente tem que ficar orgulhoso. Eu enxergo os resultados, né? Então eu fico orgulhoso sim. Mas eu não me preocupo muito com essa questão do maior. Sim. Eu fico feliz quando eu escuto, foi o melhor evento que eu joguei. Sim. Então, quando um atleta fala, foi o melhor tratamento,
Isso me traz alegria. Porque maior, você pode investir, por exemplo, no custo do nosso evento hoje está em 200 mil, vamos arredondar. Eu poderia botar 150 mil em iluminação, estrutura e fazer nossa, o maior evento. Sim. Entendeu? Só que hoje eu prefiro pegar, bom, tem 200 mil que vai ser o custo, eu vou destinar tanto para os atletas, que foi o que a gente fez. Então, na verdade, esse evento era para ser 150 mil, 160 mil, mas acabou passando, já está em 200. Sempre assim, sempre passa uns 30, 40 mil, é que nem reforma de casa, sempre vai um pouquinho além. Mas eu não me preocupo com a questão do maior, quero ser o melhor. Sim. Então, e quando eu falo melhor, não é na questão de estrutura, iluminação, tudo isso é importante. Sim. Tudo isso é importante e no momento certo a gente vai fazer também. Mas a gente quer primeiro que os atletas se sintam valorizados. Então, Sim. o trabalho todo é em cima, camiseta para os atletas, ajuda de custo. Então, esse é o propósito do N1. Eu acredito que a gente fazendo melhor, uma hora ou outra a gente pode ser o maior. Mas eu não me preocupo em ser o maior, eu me preocupo em ser o como melhor. que surgiu essa ideia de fazer o N1? Na verdade, isso é um projeto que já tem na minha cabeça desde a época do Diamond. Você lembra do Diamond? Que era que a gente fazia dentro da academia. Na época não tinha BAC. Foi o período antes de pandemia. O Diamond era tipo interno agora, né? Só que era para mais equipes. Na época a gente tinha um recurso bem mais limitado. Mas a gente já fazia camiseta, papapá, tudo. E fazia o melhor que a gente podia. Sempre fazendo o melhor nas condições que tinha. Isso foi antes da pandemia. Tinha um Diamond agendado para uma semana depois, quando fechou no dia 18 de março, se eu não me engano, e uma semana depois tinha uma disputa de cinturão feminina. E acabou que não saiu. Mas foi feito 11 edições. Mas na minha cabeça eu pensava, um dia eu vou fazer um evento grande, assim. Tá legal. Veio a pandemia, sim, já tinha. O projeto da federação eu tinha na minha cabeça desde 2019, mais ou menos, quando falo 2018, 2019. E aí veio a pandemia. Da pandemia que veio todo aquele caos, veio a BAC. E quando a gente foi voltar com os eventos, a BAC tinha estrutura para, vou conseguir fazer um evento. O primeiro evento eu botei 35 mil reais no meu bolso. 35 mil reais. Eu lembro que ainda na semana seguinte do evento eu fui comer sushi. Eu falei, olha só, nós estamos comemorando 35 mil de prejuízo. Né? Tipo, porque foi exatamente isso. Mas não é 35 mil de prejuízo, é 35 mil. A gente estava feliz com o resultado do evento. Sim. Botou o primeiro evento, já, nossa, meu Deus, um novo evento pago nessa proporção. E aí a gente já conseguiu, por causa do entendimento dos professores, fazer o segundo, agora o terceiro. E ano que vem a gente vai fazer 5 edições. Legal. 5 edições. Uau. E ano que vem vai ter um prêmio, que eu não posso falar ainda, porque a gente vai ter um momento de anúncio certo. Mas é algo que o valor, ele muda a vida de um atleta. Ele dá pra, sei lá, comprar nem vou falar, porque senão eu vou entregar. Mas é um valor bem considerável. Pô, mas que legal que cada edição tá melhorando, tipo, 1000%, né? Desde da primeira já foi um espetáculo, foi lindo. Mas a segunda foi melhor e cada edição só tem progresso, né? Porque, que legal. Exatamente, por causa da mentalidade. Porque cada evento, mais professores estão entendendo. Mais professores, os atletas também. Às vezes tem um pouquinho de receio, de bloqueio, porque quando você faz muitas coisas, você sabe como aluno que já treina e vem treinar na sua academia, é mais difícil de corrigir do que um aluno que está começando. Então são anos fazendo um processo. E quando você faz muito tempo uma coisa, não é que está errado, só que muitas vezes é uma forma que não traz o resultado para aquele momento que você precisa. Então existe um pouquinho de resistência ainda dos professores. Rafa, hoje muitos atletas e pessoas são gratos a você por você ter conseguido mudar o cenário do Muay Thai aqui no Brasil, né? Como você se sente fazendo tanta diferença na vida dessas pessoas? Então, eu vou te falar bem a verdade, que eu nem paro pra pensar nisso. Eu não paro pra pensar nisso. Mas devia, mas porque assim, acontece porque, por exemplo, quando você vê num evento um atleta chorando e algumas situações que a gente se depara, aí cai a tua ficha. Aí cai a tua ficha. Mas no dia a dia eu não paro pra pensar nisso. Eu sempre tive quando eu vim embora, eu tinha 6 regras anotadas, escritas à mão na minha carteira. 6 regras. E uma delas era devolva. Então hoje tudo que eu faço, tipo, eu tive pessoas que me ajudaram. Entendeu? Então quando eu vim pra cá, teve um professor, Cláudio Marafiga Costa, que ele é um pai. O que ele fez por mim,
Eu posso falar sem medo de errar. Nem meu pai fez. Eu amo meu pai, meu Deus, é meu pai. Mas o que o Cláudio fez, ninguém fez. Ele me acolheu sem me conhecer na casa dele. E isso proporcionou a mudança da minha vida. Ele nunca me deu dinheiro, mas ele me deu uma oportunidade de treinar com ele. Naquele momento dormir na casa dele, mas você nem conhecia botar uma pessoa, um homem de 20 anos. Então ele me acolheu e a oportunidade que ele fez para mim, que ele criou para mim, mudou a minha vida. Consequentemente, vai acontecendo uma cadeia de... Sim. Então, às vezes eu falo, ó mestre, tá vendo? Isso aqui é o resultado do seu trabalho. O senhor tem a mão nisso aqui. Às vezes ele talvez nem pense isso, mas é o fato. Então hoje não existiria o N1 se não tivesse o Rafael Bach, não teria o Rafael se não tivesse o Cláudio, não teria o Rafael se não tivesse o Munil. Então na minha vida eu tive pessoas que são muito importantes. Sim. Eu chamo o Munil de mestre, mas não é mestre de arte marcial. É como se fosse um mestre mesmo, assim, tipo, sei lá, um pai, um mentor. Da mesma forma o Cláudio. Então, às vezes a pessoa fala, tá, mas quem é o mestre? É o Cláudio ou o Munil? Não, os dois, cara, porque eles através da vida deles, transformaram a minha vida. Então, hoje o que eu faço, eu tento devolver. Então, da mesma forma como eu já morei na casa de alguém que me acolheu, eu já acolhi pessoas que na minha casa sem eu conhecer. Então, é uma regra de devolver. O que a vida te deu, devolve. Então, acaba criando uma... Às vezes, já aconteceu até de eu falar, isso aconteceu mesmo, da pessoa vir, porra, Rafa, nem sei como te agradecer e tal. Eu falei, faz o seguinte, devolve. Devolve. Um dia devolve isso. De alguma forma devolve para alguém. Então é uma regra que eu tenho. Muito legal. Não, legal mesmo. Não quer dizer que eu sou o cara que sai ajudando todo mundo. Mas estou sentindo no meu coração. E eu puder fazer, eu vou fazer. E Rafa, acredito que você já chegou num patamar que desejava, né? Mas tem algo mais que você quer conquistar? Qual que é o teu sonho agora? Não cheguei. Não? Não. Eu acho que quando você se acomoda, você tem mais graça na vida, sabe? Então, eu não falo financeiramente. Hoje eu ganho menos do que eu mereço. Mas eu ganho mais do que eu preciso. Eu não preciso ganhar mais. Se você for fazer, nossa, você vai querer sair viajar todo mês, daí eu preciso ganhar mais. Mas hoje eu ganho mais do que eu preciso. Eu tenho um salário e é mais do que eu preciso. De verdade, eu consigo fazer sobrar. Sim. E só que dentro disso eu tenho objetivos pessoais, né? De crescimento. O N1 eu quero que seja o maior e melhor evento do Brasil. Se vai acontecer, eu não sei, mas esse é o meu objetivo. Então, a Inside Academia, eu tenho um projeto em cima dela que eu quero daqui a 10 anos, que não só tem academias, mas que tem pessoas que tiveram a sua vida transformada, professores, por exemplo, a gente tem exemplo do lá de Laguna, o Thiago, que ele trabalhava numa peixaria, carregando peixe. E a mãe dele já mandou muitas vezes, mudou a vida do meu filho. Então, daqui 10 anos, 15 anos, eu quero ter pelo menos mais uns 20, 30 Thiago, que eu sei que de alguma forma a gente transformou a vida deles. Então, não tô satisfeito. Eu acho que o dia que eu estiver satisfeito, daí perdeu a graça, assim, tipo... É que nem treino. Eu treino porque eu acredito que todo dia que eu treino, eu tenho a oportunidade de evoluir. Então, eu faço disso uma regra. Tu sabe que nas gravações eu sempre falo treino pra vida. Eu precisaria mais treinar porque eu já sou grau preto, mas eu não treino pra ser grau preto, eu treino, faz parte de mim. Eu quero continuar evoluindo. Apesar de que em algum momento eu vou estar mais velho, o corpo não vai responder da mesma forma, mas o conhecimento técnico que eu vou passar para meus alunos, eu estou sempre procurando evoluir, entendeu? Então, não estou nem perto de onde eu quero chegar. Não falo em questão financeira. E qual que é o teu sonho? Eu não sei sonho assim, sabe, Ari? Porque eu trabalho muito com os objetivos. Então, sonho, não sei nem te falar assim, nossa, eu tenho um super sonho. Eu tenho objetivos muito claros. Dentro da Inside, dentro do Muay Thai, dentro da minha vida pessoal. Mas não tenho coisa assim, nossa, eu tenho um sonho. Eu sempre quis ir pra Tailândia, mas tipo, agora eu fui, fiquei quase 10 dias lá, mas eu não vi a hora de voltar, porque eu amo a minha rotina, entendeu? Então, meu sonho assim, talvez eu vou dizer, meta de vida, é construir alguma coisa que eu olhe para trás e tenha orgulho de ter construído. E eu não falo parte financeira, eu falo... Construir um legado, né? Exato, na verdade a gente já está construindo, né? Muitas pessoas têm receio de falar isso, mas eu acho que isso é um orgulho próprio, um ego do
fome, que a gente quer construir algo maior do que, sabe, Uhum. olha, já aconteceu de um fornecedor meu falar, olha, tive que contratar mais 5 costureiras, então são 5 famílias que através da tua Sim, empresa a gente está. legal. Então eu tenho sim esse objetivo. Tenho objetivos pessoais, por exemplo, quero, sei lá, comprar um MacBook, tô dando um exemplo. Tenho, Uhum. mas isso não é o que me alimenta, entendeu? Sim. Não é o que me alimenta. Mas um sonho assim, específico, nossa, eu tenho um sonho, cara, não consigo te dizer assim, tipo, alguma coisa específica, assim, Uhum. tipo, Tá. Agora em setembro teremos mais uma edição do N1. Você deve estar muito na correria, né, Rafa? Eu até agradeço por ter tirado esse tempinho para estar aqui com a gente, né? Mas me fala como que tá a preparação para essa edição, o que que a gente pode esperar desse evento? a correria tá grande, não vou te mentir. Toda edição eu penso, não, agora é o último e é muita dor de cabeça, é luta caindo, e aí você faz um projeto de cima de uma coisa e acaba acontecendo muitas coisas. Uhum. Mas é só na semana, depois que acaba o evento você diz, meu Deus, Meu quando é que vem Deus. o próximo? Mas é a correria normal. Porém, eu acredito que esse evento vai ser muito melhor do que foi a segunda edição. Nós estamos. Para os atletas vai ser muito melhor, né? Uhum. Premiação vai ser. Mas a gente vai trazer mais gente também, que é um propósito nosso trazer mais público. A última edição a gente pegou o ginásio só com uma semana de antecedência, porque ia ser no teatro, então a gente, uma semana antes, conseguiu a liberação para ir para o ginásio. E essa a gente já está há 60 dias, então vai ter bem mais gente, a gente vai fazer um show muito maior. E eu acredito que até o card ali em si, ele vai proporcionar muitas lutas boas. Legal. Até porque tem um prêmio que é de R$ 5.000 pro melhor nocaute. Uau. Então, o atleta Caraca. que nocautear, que for escolhido, ele vai ganhar R$ 5.000. Então, a ideia é o quê? Que haja confronto. As pessoas vão lá, elas não vão lá para ver o cara se abraçando, não, o pessoal vai lá para ver luta. Então, eu acredito que o show em si vai ser muito maior e melhor também. Em questão de estrutura também, a gente está fazendo alguns investimentos para ter um pouquinho mais de glamour, vamos dizer assim, mas não é o foco. Mas o E evento deve em si, ter muita disputa pro pessoal querer vir pra cá, né? E já aconteceu de alguém querer vir e vocês negarem, assim? não é que negar, não é essa palavra, mas é que a gente está com 70 lutas para esse evento, 70 lutas. O evento começa às 9 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite. Está com 70 lutas, então é muita luta. Eu não sei outro evento no Brasil, a não ser o Campeonato Brasileiro, que é o maior de todos, né? Que vai ser dia 29 de setembro, que é maior em número de lutas. Mas nós estamos com 70 lutas. Então isso, ambulância, um preço dobrado, tudo. E a gente não consegue absorver todos os atletas, né? A gente tem que, primeiro, a gente tem que honrar quem nos honra. Então quem está afiliado, quem está junto com a gente, quem é parceiro da BAC, sempre vai ter uma certa prioridade, né? A gente sempre está dando oportunidade. Tem muitos professores agora que não tinham vindo na primeira e na segunda edição e agora estão vindo. Mas a gente sempre acaba não conseguindo atender a todos, não porque não quer. Sim. Porque eu acho que hoje, se a gente fosse fazer um evento para atender todos os atletas que ficaram de fora e equipes, seriam 13 dias de evento. Teria que começar na sexta de manhã para a gente conseguir. E dar como que é os atletas é feito? Ou eles que chamam pra lutar? Como é que O é? card profissional eu monto. O card profissional. Aí o semi-profissional e o amador, o Eduardo monta. Né? Mas não quer dizer que tem um que é mais importante nem nada. Sim, mas aí vocês é que escolhem as A pessoas que gente vão. que escolhe, a gente faz as categorias ali, recolhe os nomes e aí vai fazendo a seleção dos atletas. Mas é um trabalho bem difícil. E se não tivesse o Eduardo, não ia dar conta não. Não ia dar conta E não. vem gente de fora pra lutar. Vem aqui também. gente do Brasil todo. Hoje o Muay Thai ele centraliza muito em São Paulo, né? Então tem gente de São Paulo, do Rio Tem Grande do muita Sul, gente de fora. Goiânia, Belo Horizonte. Ah, vem? Vem, Pessoal de lá. no último evento Nossa. veio lá do norte do país, então acaba tendo. Também um prêmio gigante desse, né? Então acha que faz diferença ter esse prêmio alto, assim, esse valor em premiação? Assim, ó, ali tudo, falando meio profissional do trabalho, Uhum. ele resume em números. Sim. Entendeu? Então, se nós estamos aqui, eu falo, eu ganho 30 mil por mês, você vai dizer, caraca, 30 mil por mês já é alguma coisa assim. Sim. Então, tem um evento que está premiando com 30 mil, né, é um diferencial. Mas eu acho que o maior retorno para o atleta é a exposição que ele tem em estar lutando no evento desse. Aham. Então, um atleta hoje, vamos falar grandes eventos que tem no Brasil. Vou falar 3 ou 4 só. Mas tem mais também, eventos que fazem um papel fundamental. O Máximo, o Ataque, Challenger, o N1. Então, são eventos que têm como é que eu posso
bastante visibilidade. Uhum. E os atletas têm que saber aproveitar isso. Então acho que o valor ali, os 30 mil reais, vou dizer, 30 mil reais muda a vida da pessoa? Acho que muda. Depende. Depende se a pessoa souber trabalhar. É. Mas acho que a exposição, você ser, pô, dentro de um GP que tinha 8 atletas, você ser o melhor, cara, isso tem um retorno Verdade. muito maior também, se você souber trabalhar, né? Então agora, se você vai lá, luta, ganha o cinturão, ganha para 30 mil e cai no esquecimento, você tá, você ganhou 30 mil, divide isso em 10 anos para te ver o que sobra, não sobra nada. Mas se Então você tem que souber continuar, né? potencializar, se tu pegar esses 30 mil, fazer um vídeo legal, fazer um tráfego pago ali, cara, você consegue escalar isso, escalonar, acho que é a palavra certa, muito mais. Sim. Então os atletas têm que ter essa visão. Acho que o evento com certeza tem um retorno muito bom em questão do prêmio, mas tem muito além, muito mais do que o prêmio. Sim. Tem que saber tirar proveito disso. Né? Pô, que legal. E quantas pessoas é esperada para ter lá? O último evento a gente teve 1.200 pessoas pagantes. Eu acho que a gente vai chegar ali nos 1.600 pagantes, mas ainda tem pessoas trabalhando, tem os próprios atletas, os corners, né? Às vezes, nossa, 1.600 pessoas. 1.000 ingressos vendidos a 50 reais, dá 50 mil. E ainda tem uma porcentagem para os professores. Então, se a gente vender 2.000 ingressos a 50 reais, dá 100 mil, não paga nem premiação. Então, às vezes as pessoas dizem, nossa, 2.000 pessoas, nossa. Esse eu acredito que vai chegar em 2.000 pessoas. Mas não quer dizer que... Na verdade, o N1 ainda é um projeto que ele precisa de investimento. Sim. Mas eu acredito que a gente lá na frente... Tu ainda não tá lucrando com o evento, tu acha? Depende do que você vê como lucro, né? Financeiro não, né? Porque tu só tá investindo. No evento ali não, né? mas eu acredito que dentro do propósito total sim. Então acaba que você atrai novos professores, novos atletas para dentro do teu network, uma possibilidade de venda na BAC. Então hoje eu tenho um cliente, que inclusive vai ter um atleta, vai ter 2 atletas tanto, que o que ele compra no ano, ele paga o evento dessa edição. Porque ele compra muito, entendeu? Legal. Então, às vezes, num evento assim, você descobre um outro cliente assim, alguma coisa assim. Verdade. Então, acaba que é um ecossistema, né? Então, vai trazer novos clientes, novas pessoas para você ter uma rede de contato. E vai muito além só da venda, né? Por exemplo, eu estava lá, que eu acabei de falar para vocês aqui em off, estava lá na Tailândia e foi graças ao network que a gente conseguiu resolver uma situação. Então, o evento, ele proporciona isso, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de usar, quando você foca só no retorno financeiro, você vai fracassar, você vai se frustrar. Porque a partir do momento que você não tiver o retorno financeiro, você vai se frustrar. Agora, quando você tem um propósito muito claro e isso, tu acorda focado nisso, o retorno financeiro ele vem automático. Durante muito tempo, eu nem sabia quanto que a BAC ganhava, nem sabia quanto que a BAC, eu não sei, cara. Tipo, porque meu foco não era É óbvio, não tô falando de filantropia, o Rafael não se preocupa com isso, não é isso. Mas é que dentro do meu propósito eu não acordo pensando, nossa, eu preciso vender tanto, eu preciso fazer. Às vezes tem diz, nossa, hoje eu tenho 30 mil de boleto para pagar, eu preciso hoje levantar uma grana em venda. Mas o meu propósito no dia a dia não é isso. Até se fosse isso, eu não ia ter treino profissional dos atletas ali. Porque são 2, 3 horas do meu dia. Hoje eu cheguei 11h30 e saí quase o horário de vir pra cá. Então, tipo, foram 2 horas, 3 horas do meu dia que eu não tenho salário. Eu tô ali puxando aparador, os braços tudo arrebentado, por estar comprometido com o propósito daquela molecada ali que vai lutar, entendeu? Então não é só a parte financeira. Então o sucesso não é só a parte financeira. É importante também, mas não é só isso. E fala, Rafa, do N1, qual é o dia que vai ser? Tem ingresso ainda disponível? Convite pra galera. O ingresso, a gente tem arquibancada, cadeira e mesa VIP, né? Então a arquibancada é o acesso, o ingresso, o ingresso mais acessível, ele é 50 reais. A cadeira é 70, onde você fica mais próximo, e tem a mesa VIP, que é para 4 pessoas, é 600 reais. Tem uma pizza, tem um combinho de cerveja ali também, de Heineken. Pode ser refrigerante, não bebo, pode ser refrigerante, suco. Então tem várias. E tem ingresso ainda? Tem ingresso ainda. A arquibancada, o espaço ali eu acho que dá 2.500 pessoas na arquibancada. Então a cadeira já está um pouquinho mais já limitado, por causa que são 600 a 700 cadeiras. E mesa VIP são 50 mesas, mas todos ainda tem, o espaço ali é gigante, então ele comporta isso. Eu falo pra galera aí que não treina, nunca teve experiência de ir num evento, vai, porque é uma experiência única. Não comparando com o futebol,
Mas você vê um jogo de futebol, você vê uma luta, é muito diferente. Ainda mais nesse nível que a gente tá trazendo hoje. No profissional, a gente tá falando dos melhores atletas do Brasil. São atletas que buscam a luta, que buscam nocautear, fazem um show mesmo. E no amador e semi-pro, a molecada também tá vindo muito boa, bem. Tem moleque amador de 13 anos aí que tá lutando melhor do que gente mais velha, porque Como o nível evoluiu, né? evoluiu muito mesmo. Evoluiu bastante. Que massa. E que dia que vai ser mesmo? Sábado que vem, dia 23/9. Que legal. Então tá, Rafa, é isso. Muito obrigada por ter vindo, Obrigado Rafa. pela oportunidade, tá? Desculpa demorar tanto pra vir, mas Ah, tá. E por incrível que pareça, na semana mais corrida eu consegui. Conseguiu vir. Não sei como, tá? Obrigado mesmo. Mas é isso. Quer deixar algum recado pro pessoal que tá assistindo? O recado que eu deixo para as pessoas é não se apeguem às suas desculpas, foquem no que vocês têm como meta, como objetivo e correm atrás. E aquilo que eu falei, não importa como seja o seu dia, se você treina, se você trabalha, se você estuda, se você tem família, tira um tempo para cuidar de você. Hoje a gente vê muitas pessoas com problemas que às vezes nem é um problema tão sério, é muito mais na cabeça. Então eu falo por mim, se eu não treinasse, se eu não tivesse o tempo para buscar o meu equilíbrio emocional, eu provavelmente adoeceria. Então, de verdade, o recado que eu falo para as pessoas é cuidem-se de vocês, cuidem de vocês. Tenham tempo para treinar, para se alimentar, tirem tempo para vocês no dia a dia, porque está muito corrido e muitas vezes a gente acha que está tendo tempo de qualidade e não está tendo. Porque é trabalho, é casa, é estudo, é filhos, é toda aquela função. Então, tire um tempo para cuidar da tua saúde emocional, física e espiritual. Acho que esse é o recado que eu tenho para deixar para a galera. Qual que tem Instagram, Rafa? É Rafael Bach MMA. Sei. Instagram Sei. menos ativo. Deixa então Segue o do N1. Segue Qual o que é o do N1, N1? Inside, number one Muay Thai. Bota N1 ali, já acho que já busca. E o da Inside, né? O da Inside também. E Inside de vocês, do Lisboa. Tem um trabalho muito bacana. Fechou, obrigada, Rafa. Esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero você no próximo domingo às 19 horas. Tchau!